Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o missionário João Vitor, e como prometido semana passada, eu havia dito aos irmãos que faria um vídeo contando de uma forma bem resumida a história das Assembleias de Deus aqui no Brasil. E antes de tudo eu quero parabenizar a Assembleia de Deus pelos seus 112 anos de história em solo brasileiro. Vale ressaltar aos irmãos que a história das Assembleias de Deus no Brasil tem-se a ver com um dos grandes avivamentos que ocorreu por volta do século XIX e XX na história. E precisamente no ano de 1906, 9 de abril de 1906, que vai até 1915, e aí nós temos entre essas datas o avivamento da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa que aconteceu nos Estados Unidos, que tem o principal fator importante é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Avivamento liderado por William Joseph Seymour, William J. Seymour, que foi o precursor desse avivamento. E esse avivamento aconteceu nos Estados Unidos por volta desse século aí, trazendo-se ao mundo, não somente aos Estados Unidos, um impacto espiritual sobre a doutrina do pentecostalismo bíblico, do pentecostalismo espiritual. William J. Seymour, ele foi usado por Deus e em um certo lugar onde eles começavam as reuniões de oração, as reuniões de cânticos, louvando ao nome do Senhor, trazendo a evidência do batismo com o Espírito Santo, que já era pregado por Charles Fox Parham, que foi um dos grandes nomes aí do avivamento pentecostal dos últimos anos. Charles Fox Parham foi um grande avivalista, um teólogo e um grande pregador que pregava a evidência do batismo com o Espírito Santo ao falar em línguas. Ele pregava a evidência do verdadeiro batismo com evidências de línguas estranhas. Charles Fox Parham reuniu-se com diversos grupos de diferentes classes e oravam noites inteiras nos Estados Unidos, e ele pregava essa doutrina do Espírito Santo aí nesses anos que eu já mencionei, pregando a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, William Seymour, baseado nessa doutrina, nesse ensino, ele vai dar prosseguimento a esse entendimento espiritual, pregando e evidenciando Atos 2, ali o que ocorreu nas Escrituras Sagradas com a descida do Espírito Santo sobre aquela pequena comunidade de cristãos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então William Seymour ele vai enfatizar essa doutrina, esse ensinamento, e vai pregar lá nos Estados Unidos. E é por volta desse tempo aí, de 1906, que eclode o avivamento da Rua Azusa. É que diversos missionários de diferentes partes do mundo, eles vão ficar sabendo do movimento que está ocorrendo nos Estados Unidos, e de fato eles se reuniam em um lugar específico para orar, e o avivamento desceu sobre eles em diferentes dias de oração, exatamente em dias cronológicos de propósitos de oração. William Seymour se reúne com diversos irmãos e começam-se as orações, cantando, orando e clamando, suplicando a Deus pela presença do Espírito Santo, até que uma certa feita o Espírito de Deus desce sobre a vida deles, e um impacto ocorre ali na história do avivamento, porque o Espírito de Deus começa a descer sobre o local onde eles estavam, e há um relato de um dos participantes do avivamento, porque no avivamento da Rua Azusa nós tínhamos pessoas que estavam sendo adeptos a essa doutrina, outras pessoas que já faziam parte do avivamento, e outras pessoas que eram curiosas, que de fato estavam ouvindo falar e iam para observar o que estava acontecendo. Chamou muita atenção o avivamento da Rua Azusa, e há um comentário de um dos presentes nessa época, e ele escreveu um comentário. Ele disse assim, ele disse que eles gritaram 3 dias e 3 noites. Era a época da Páscoa, as pessoas vinham de todos os lugares,
na manhã seguinte não havia como chegar perto de casa. Quando as pessoas entravam, caíam sob o poder de Deus e toda a cidade foi agitada. Eles gritaram até a fundação da casa ceder, mas ninguém ficou ferido. A casa cedeu onde eles estavam diante do impacto da unção do Espírito. E quando a casa cede, é aí que o William Seymour, eles se mudam daquela localidade onde eles estavam e vão para a Rua Azusa, exatamente um prédio que estava lá, e alguns dizem que era um prédio de uma igreja presbiteriana. E o William Seymour aluga aquele prédio ali, exatamente na Rua Azusa, que ficava no centro de Los Angeles, número 312. E é ali que vai ser o berço inicial do avivamento pentecostal, o avivamento da Rua Azusa, exatamente no centro de Los Angeles, para a glória de Deus. A Rua Azusa ficou conhecida na história como o berço do movimento pentecostal moderno, não só moderno, mas também já trazendo esse ensinamento, resgatando essa essência do poder de Deus, a essência da continuidade da atuação do Espírito Santo de Deus, do progresso da manifestação do Espírito de Deus. Se você ler Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, você há de convir que o livro de Atos dos Apóstolos termina o seu capítulo sem um ponto final na sua frase final. Por quê? Porque a história ainda não acabou, a história ela se repete. Há alguns que até chegam a argumentar que esses 2000 anos de história da igreja é exatamente o capítulo de Deus, é exatamente o livro de Atos dos Apóstolos, no segundo volume. A história de Deus com o seu povo continua. A atuação do Espírito, ela é completamente real em nosso meio. Então, para que os irmãos saibam aí, como de início, como que houve esse envolvimento da Assembleia de Deus com o avivamento. Algumas pessoas vão se perguntar, mas o que tem a ver a Rua Azusa com o Brasil? É simples, é que exatamente nesse tempo aí de 1906 a 1915, é que a Rua Azusa recebe visitantes de diferentes partes do mundo, homens que tinham um chamado de Deus ardendo em seu coração, iam para a Rua Azusa e ao chegar lá, eles eram tomados, impactados pela glória de Deus. Há um relato que diz que uma moça, uma jovem, quando recebeu o Espírito Santo de Deus, ela estava também ali entre aquelas reuniões de oração, havia muitos jovens ali presentes. Essa moça, ela começou a tocar piano, e vale ressaltar que ela nunca havia tocado piano. E ao receber a porção do Espírito Santo, ela começou a tocar piano e cantar diversos hinos. Muitos hinos foram compostos, foram escritos durante o avivamento da Rua Azusa. E há um particípio presente importantíssimo da fundação das Assembleias de Deus com o avivamento da Rua Azusa. E é o que eu quero relatar aqui. Não tem como falar do avivamento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil sem ressaltar o que de fato ocasionou a chegada dos missionários suecos ao Brasil. Então, queridos irmãos, é muito forte o que aconteceu, o que está acontecendo em nosso país, e é uma felicidade muito grande poder estar aqui comentando com os irmãos a história das Assembleias de Deus. E eu queria dizer aos irmãos que é nesse tempo aí do avivamento da Rua Azusa que muitas pessoas aglomeraram ali na Rua 312 e começavam a cantar e a gritar, outros louvando, tocando instrumentos e caindo no poder de Deus. Eles ficaram impactados pela glória de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Vale lembrar que por volta do movimento da Rua Azusa, os suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram os dois missionários enviados por Deus ao Brasil, exatamente no dia 19 de novembro de 1910, eles embarcam no navio Clement e passam por volta de 14 a 18 dias viajando no navio Clement, saindo de South Bend, Indiana, e vindo para o Brasil, exatamente no dia 19 de novembro de 1910, é que eles embarcam em um navio, saem
do país estrangeiro e vêm para o Brasil, para o fundamento das Assembleias de Deus no Brasil. Só que há um comentário muito importante, porque na época em que esses missionários estavam no avivamento da Rua Azusa, recebendo o poder de Deus, a história nos conta que, em espírito, um homem por nome de Adolfo Ude, foi completamente usado por Deus, e em profecias ele uniu a mão de Daniel Berg e de Gunnar Vring, exatamente em uma das reuniões de orações, e uniu a mão dos dois suecos missionários e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que Deus vos enviará para terras distantes, e o Senhor vos mandará para Belém do Pará, e o país é o Brasil. E a história conta que naquele momento os missionários que não falavam muito bem português arrumaram um mapa e localizaram a capital do Pará, Belém, em 1910, e eles aceitaram o chamado de Deus e assumiram a responsabilidade das missões e foram impactados pelo poder de Deus que pairava sobre os Estados Unidos, em Los Angeles, exatamente no centro de Los Angeles. Jornais dos Estados Unidos começou-se a publicar os eventos que aconteciam na Rua Azusa. Pessoas que faziam parte do avivamento da Rua Azusa, ao sair de dentro desse prédio, saíam impactados, em lágrimas. Pessoas pagãs que tinham acesso a pessoas que foram tocados pelo avivamento da Rua Azusa, essas pessoas eram impactadas. Pessoas caíam pelas ruas ao vibrar do poder de Deus que tomava conta de Los Angeles. A glória de Deus desceu sobre Los Angeles. E vale ressaltar que para muitos cessacionistas, aqueles que creem que a ação do Espírito foi somente para o primeiro século, o cessacionista que não acredita que ainda possa haver uma atuação do Espírito de Deus em revelar os grandes mistérios da Bíblia, aquilo que está nos recônditos do mais intrínseco pensamento de Deus, do mais íntimo da ação de Deus, do mais íntimo da divindade de Deus. Aqueles que não acreditam na atuação dessa revelação, que são sensacionistas, de fato precisam assumir uma coisa, que de fato um movimento como a Rua Azusa, ela não pode ter sido movimentos meramente do intelecto de Charles Fox Parham, meramente do intelecto de William J. Seymour, e precisam confessar e reconhecer que Deus estava mudando o curso da história. Aleluia! Entre os grandes 20 avivamentos mundiais, o avivamento da Rua Azusa foi um dos grandes movimentos espirituais, muito importante. Então, ao receber a profecia de Adolfo Ude, Daniel Berg e Gunnar Vingre, que já tinham uma amizade, parece que recebem um fortalecimento da união. Eles aceitam o propósito de Deus, eles recebem a palavra de Deus através da profecia de Adolfo Ude. Eles entram no navio, exatamente 19 de novembro de 1910, e navegam sem roupas, sem dinheiro, sem alimento. Vão pela fé, descem ao Brasil, saem das Américas, e ao chegar no Brasil, exatamente nessa data, eles param em uma praça em Belém do Pará. E ao parar em uma praça, algo importantíssimo aconteceu, porque a Igreja Assembleia de Deus, que deu-se origem no avivamento da Rua Azusa, só foi conhecida oficialmente nos Estados Unidos como uma igreja evangélica em 1914. Foi lá em 1914, em Hot Spring, em 1914, nos Estados Unidos, no Arkansas, nos Estados Unidos, que a Igreja Assembleia de Deus ela vai ser oficializada em 1914 nos Estados Unidos, por ocasião de homens que estavam no avivamento da Rua Azusa. E é exatamente pelo resultado de uma efusão entre diversos movimentos pentecostais que eram influenciados pelo Azusa, que tinham como objetivo criar uma unidade perfeita em sua identificação. Esses homens que foram tocados por Deus oficializaram a igreja evangélica no Arkansas, em Hot Spring, em 1914, nos Estados Unidos. Só que os missionários vieram para o Brasil, querido, foi em 19 de novembro de 1910. E é exatamente aí, ao chegar no Brasil, eles vão para uma igreja batista, que já estavam aqui no Brasil, em Belém do Pará.
E ao chegar lá, Gunnar Wingre e Daniel Berg começam a pregar sobre a doutrina do pentecostalismo bíblico, do pentecostalismo espiritual, e começam a evidenciar o real e verdadeiro batismo com o Espírito Santo através da evidência dos dons de línguas estranhas. É exatamente nesse tempo aí. Eles começam a pregar na Igreja Batista, só que há uma divisão. É exatamente nessa divisão que Deus começa a atuar, porque metade da igreja não aceitava a pregação de Daniel Berg e Gunnar Wingre em 1910 e diziam que essa doutrina eram doutrinas meramente humanas e não quiseram aceitar a doutrina do pentecostalismo bíblico. É aí então que Deus, para demonstrar o seu poder, batiza no Brasil a primeira pessoa, Dona Celina de Albuquerque, uma senhora de quase 80 anos de idade. Exatamente no dia 2 de junho de 1911, o Senhor batiza no Brasil Celina de Albuquerque, a primeira mulher batizada com o Espírito Santo, em 1911, 2 de junho. E exatamente no dia 18 de junho de 1911, 17 pessoas que de fato aceitam a doutrina do pentecostalismo bíblico pregada pelos missionários suecos se dividem. 17 irmãos se unem a Daniel Berg e Gunnar Wingre e se separam da Igreja Batista em 18 de junho de 1911. E ao se separar da Igreja Batista, eles começam o culto na casa de Dona Celina de Albuquerque. E é na casa de Dona Celina de Albuquerque, a senhora que foi batizada, é que eles começam ali a reunir-se, os irmãos que aceitavam essa doutrina. E é exatamente dia 18 de junho de 1911 que pela primeira vez a igreja vai ser chamada de Igreja Missão de Fé Apostólica. O primeiro nome da Assembleia de Deus foi, em 1911, Igreja Missão de Fé Apostólica, que foi exatamente dado por Gunnar Wingre esse nome, que era para remontar ao avivamento que estava acontecendo na Rua Azusa e que de fato era conhecido como Missão de Fé Apostólica lá na Rua Azusa. É exatamente aí que acontece. Então o movimento pentecostal começa a crescer e, sob a atuação do Espírito de Deus, eles começam a pregar por toda aquela região. Eles são amparados por um irmão chamado Raimundo e eles são completamente infundidos na ação do Espírito de Deus na casa de Dona Celina de Albuquerque. No dia 18 de janeiro de 1918, algo vai acontecer. Por sugestão de Gunnar Wingre, o nome Missão de Fé Apostólica, ele vai ser mudado exatamente 18 de janeiro de 1918. O nome que era Missão de Fé Apostólica, agora em 1918 vai ser chamada de Assembleia de Deus. Então a Igreja Assembleia de Deus recebeu esse nome exatamente no dia 18 de janeiro de 1918, por sugestão de Gunnar Wingre, também, olha que coisa linda, também remontando o que havia acontecido na Rua Azusa. Vale ressaltar, queridos, que foi em Hot Springs, em 1914, no Arkansas, Estados Unidos, que a Assembleia de Deus vai ser oficializada nas Américas. Só que no Brasil é em 19 de novembro de 1910. Em 2 de junho, Deus batiza a Celina de Albuquerque. Em 18 de junho, a Igreja Assembleia de Deus é chamada de Missão de Fé Apostólica. Agora, em 18 de janeiro de 1918, ela é a Assembleia de Deus, sugerida por Gunnar Wingre. Aleluia! E nessa época de 1918, a Assembleia de Deus no Brasil não havia ainda tido ou estabelecido uma ligação institucional com a Assembleia de Deus de 1914 do Arkansas, lá em Hot Springs. Todavia, a ligação pelo Espírito de Deus, a ligação pela ação do Espírito de Deus, através daquilo que eles estavam pregando, era que movia, aleluia, a esperança no coração de Daniel Berg e Gunnar Wingre, para que continuasse, aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui, para que continuasse o progresso do avivamento da Rua Azusa, agora como Assembleia de Deus no Brasil. Isso aqui não é heresia, isso aqui é o projeto de Deus, começando em uma terra, em um solo completamente escolhido por Deus, mas não para por aí, aleluia. Eu sou grato a Deus por fazer parte da Assembleia de Deus, querido. Louvo a Deus por
ter me concedido o privilégio de hoje eu poder expressar dizendo: eu sou um assembleiano, eu faço parte da história da Assembleia de Deus, eu faço parte do avivamento da Rua Azusa, eu conheço o Espírito de Deus, eu sou batizado no Espírito Santo de Deus. E não para por aí, é exatamente em 1922, na capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, em 1922, o avivamento da Igreja Assembleia de Deus, ela vai se proliferando. Em 1922, o movimento que começou em Belém em 1910, chega ao Rio de Janeiro, que nessa época era a capital do Brasil, chegando com o impacto da doutrina pentecostal, pregando o evangelho no Rio de Janeiro em 22, impactando vidas, famílias, vilas, trazendo a essência do movimento pentecostal. Aleluia, glória a Deus. E nesse tempo aí, de 1922, a igreja já tinha alcançado grandes partes do norte e do nordeste, um impacto poderoso. Em 1930, 8 anos após 1922, em 1930, houve a primeira convenção geral de pastores das Assembleias de Deus, e ela aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte. Eu tive o privilégio de pregar o evangelho em 4 cidades do Rio Grande do Norte no ano passado, pregando aí em Alto do Rodrigues, em Monte Alegre, pregando também em Natal. E foi em Natal, Rio Grande do Norte, em 1930, que houve a primeira convenção geral. E nessa convenção, o principal motivo era destacar que os trabalhos da Igreja Assembleia de Deus seriam dirigidos por obreiros nacionais e obreiros locais que teriam a responsabilidade de dirigir os trabalhos na Assembleia de Deus. E também o principal motivo dessa convenção dos anos 30 era retratar sobre os 2 jornais que a Assembleia de Deus já possuía. O primeiro jornal era o jornal que era chamado de Boa Semente, e o segundo jornal era o Som Alegre. E o principal motivo era tratar que esses 2 jornais, Boa Semente e Som Alegre, ele seria resumido em um jornal só. E esse jornal dos anos 30 até hoje está presente aí na pessoa do pastor José Wellington Júnior, que é o presidente geral da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Então, o jornal que foi resumido nesses 2 jornais foi o jornal Mensageiro da Paz. Então, Boa Semente e Som Alegre, eles passaram a se tornar um jornal que foi o jornal Marca da Paz, muito incrível, emocionante, que foi o jornal oficial das Assembleias de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, para todos sempre, em nome de Jesus. Precisamente em março de 1940, houve-se a fundação da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A magnífica livraria das Assembleias de Deus me faz lembrar da época apostólica e também do 2º século ao 3º século ali de Alexandria, né? Me faz lembrar ali de Clemente de Alexandria, foi um dos pais da igreja, que de fato viveu nessa cidade de Alexandria, e ele foi um grande orador, um grande teólogo, um grande pai da igreja e um grande homem da sua época. E Alexandria era uma grande cidade, na época era conhecida como a cidade que continha a maior livraria da história. E essa livraria ela foi incendiada, houve um incêndio queimando 70% dos arquivos. Alexandria foi o berço de grandes nomes do entendimento cristão, também do entendimento da filosofia. E então a CPAD, em 1940, ela é fundada, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trazendo em suma importância grandes obras que foram imprimidas e editadas pelos editores da CPAD, que tiveram um papel importantíssimo e até hoje estão aí colaborando com o conhecimento dos cristãos, não só assembleianos, mas também de outras denominações evangélicas. A CPAD
tem a incumbência de imprimir e editar grandes obras, não apenas obras das Assembleias de Deus, mas também obras clássicas como a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia e também a História dos Judeus, escrita por Flávio Joséfos. E a igreja vai crescendo. Hoje, atualmente, a Assembleia de Deus está presente em 200 países, de 190 a 200 países do mundo. É a maior instituição evangélica pentecostal do mundo. É as Assembleias de Deus, crescendo de uma forma exponencial, de uma forma extraordinária. São mais de 50 milhões, acredita-se que 50 milhões de cristãos assembleanos estão presentes nesse país aqui, de 29 a 50 milhões, e espalhado pelo mundo há mais de 100 milhões de evangélicos pentecostais assembleanos que fazem parte da Assembleia de Deus, da história, que são remanescentes. Então, para mim é muito importante falar da história das Assembleias de Deus. Vale ressaltar que não foi muito fácil para os missionários. Se você quiser ter uma profundidade a mais da história das Assembleias de Deus, é só você estudar o Diário do Pioneiro, escrito por Gunnar Vingre, e você vai ter lá um conhecimento profundo. Eu quero dizer para os irmãos também, só destacando alguns pontos, em 1922, quando se deu o avanço da Assembleia de Deus no Norte, no Nordeste, em 1922 houve também a primeira impressão do inário oficial das Assembleias de Deus. A harpa cristã, ela teve a sua primeira fundação em 1922, e depois ela foi recebendo novos hinos que foram compondo o inário oficial das Assembleias de Deus, né? Tendo hinos incríveis como Paulo Leiva Macalhão, que foi um dos grandes compositores, Frida Vingre e outros que colaboraram para a composição inária das Assembleias de Deus. Então a igreja vem crescendo de formas grandiosas. A igreja vem tendo seu papel importantíssimos. Eu louvo a Deus por poder contar essa história ao coração dos irmãos. Temos igrejas assembleianas em todos os estados, dos 27 estados do país. Temos igrejas da Assembleia de Deus. Bom, eu sou o missionário João Vitor e faço parte da Assembleia de Deus no estado da Bahia. O nosso presidente estadual é o presidente pastor Valdemiro, e nós somos aqui da convenção da CEADEB. Eu sou um missionário pregador, músico e professor de história da igreja. E relatando essa história, estou muito feliz. Quero agradecer a Deus por tudo, louvar a Deus pela presença, aleluia, do Espírito de Deus aqui. Honrar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Márcio Santos, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no campo de São José de Alcobaça, que é um município abençoado aqui da cidade de Alcobaça. Louvar a Deus pelo campo, louvar a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, a oportunidade de poder falar da Assembleia de Deus. Eu tenho orgulho de poder fazer parte, de ser um assembleiano, de fazer parte da igreja. Falo isso sem demagogia, mas com toda a sinceridade do meu coração. Deus os abençoe, aqueles que ficarem até o final desse vídeo. Que você possa continuar mantendo a chama acesa ao seu coração. A chama do verdadeiro pentecostalismo bíblico, não o neopentecostalismo antibíblico, mas o verdadeiro pentecostalismo bíblico. Ele é associado à doutrina de Atos 2, é associado à manifestação evidente das línguas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, para sempre que o Senhor venha a ser exaltado, desde agora para todo sempre. Eu poderia, queridos irmãos, contar mais alguns detalhes, mas eu fico por aqui e o tempo já não nos espera. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Creia que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Ele é grande e ele é poderoso. Um abraço e o mais é sua vitória.